Bora achar a nossa música de hoje, do diálogo terapêutico. Vamos lá, estou com uma música aqui na cabeça, que é a música que eu quero colocar hoje. Deixa eu ver aqui. Oi, Carol. Gente, lembrando que eu falo oi para as primeiras pessoas que entram na live e depois eu não falo mais oi porque eu não dou conta de ficar olhando aqui nas pessoas que vão entrando, que vão acenando e tudo mais. Eu não consigo, entendeu? Elisane, muito bom você estar aqui, porque eu preparei a live todinha para uma coisa e agora eu vi que vai ser outra, certo? Então tá bom. Então, eu tô procurando a nossa música. Ah, já sei onde está, gente. Calma. Estava procurando no lugar errado. Oh, meu Jesus, deixa eu entrar aqui. Sabe o que é você ficar deletando tudo quanto é coisa do celular e mesmo assim ele fica te avisando que está com a memória cheia? Tempo inteiro. Creio que achei aqui a nossa música. Como assim, Elisane? É como funciona o campo, né? É terrível. Eu preparei, ó, vou até mostrar aqui para vocês verem. Peraí, deixa eu achar a nossa música, depois eu vou ali para aquele babado. Quero ser feliz. Não é esta. Também não. Achei. Ó. Vou colocar a nossa música e depois eu mostro aqui o que eu fiz, mas já sei que não vai ser isso mais, certo? Porque é assim que for. É desse modelo, Elisane. O negócio é terrível. Ó. Esse tal de campo tem vida própria. É verdade. O campo, ele tem vida própria. Ele tem força própria. Ele é terrível, terrível, terrível. E poderoso, né? E que bom que ele é assim. Porque se é ele que sabe as coisas, né? Se é o criador de tudo que comanda essa energia, esse universo, esse campo holográfico, né? Essas informações e tudo mais, quem somos nós, né? Quem somos nós para fazer diferente do que está sendo mostrado no campo, né? Gente, presta atenção nessa música. Ela é poderosa demais. Vamos lá. Que reconhecer as fraquezas. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m, devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena em pianinho fazer minha
ayahuasca. E aí também grupos de artistas no Ceará, no interior de São Paulo, e gente de todo o país me mandando mensagens agradecendo pela música. Isso foi muito arrebatador para mim, porque eu vi que através da arte eu estava acessando as pessoas num lugar um pouco mais profundo do que eu já tinha vivido até então. E isso passou a fazer muito mais sentido para mim enquanto artista. A motivação agora não é para ser aplaudida, nem o desdobramento e a ilusão que o palco traz, mas sim a conexão de fato com a minha verdade, que automaticamente ela ressoando com a verdade das outras pessoas que buscam uma escuta verdadeira. E nesse processo, e ainda é muito novo para mim, eu tive algumas conclusões. Eu puder dizer que encontrei na minha fragilidade a minha força, descobri que a tristeza e as dores, elas podem ser utilizadas porque elas são verdadeiros antídotos para a hipocrisia. Descobri que querer mudar é viver constantemente um exercício de humildade, porque a gente vive num mundo que estimula a competição, o individualismo, a vaidade, né? Então querer mudar é ir contra isso diariamente, ir contra as nossas próprias sombras, né? E percebi que ter consciência das nossas sombras é ter liberdade de escolha para conduzir os pensamentos, para conduzir as relações ao nosso redor. Hoje, para mim, faz muito mais sentido pensar numa arte que tem um caminho altruísta, inclusivo, e que é a ideia daquela frase: sozinho a gente vai mais rápido, a gente vai mais longe. E é esse longe que hoje me interessa enquanto artista. E acredito que através da arte a gente pode sim convidar mais pessoas a repensarem como que tem conduzido as suas escolhas até aqui, para a gente se despir de fato de todas as máscaras que a vida vai colocando e que a gente vai absorvendo e se conectar de fato com o que a gente é de verdade. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Fala se não é fantástico essa música, gente. É cada preciosidade que eu vou te falar. Eu coloquei o fone por conta dos cachorros que estavam latindo. Mas deu para vocês ouvirem a música? A Carol disse que estava baixo o som quando ela estava falando, porque eu achei legal deixar a fala dela também, porque complementa a música, né? Forte, muito forte. Então, ó, o que eu falei para você, Elisane, ó, o que eu fiz? Eu preparei aqui alguns tópicos para eu desenvolver essa live de hoje. E a live de hoje ia ser sobre ser humano, educação de filhos. Porque a gente... É legal você falar, né? É legal você falar daquilo que você tem experiência e daquilo que você se sente vitoriosa. Eu penso que quando você fala daquilo que você domina, daquilo que você acredita que você faz bem feito ou que você fez bem feito, e a partir daquilo que você fez, você poder falar da sua experiência, você dividir o seu método, como é que eu fiz que eu tive esse sucesso nessa questão da educação dos filhos? Por que eu considero, né, que a educação dos meus filhos foi... eu sou uma pessoa privilegiada em relação aos meus filhos, eu sou uma mãe realizada. Claro que tem vários momentos, várias situações que eu repenso, que eu me culpo, que eu me julgo, mas no fritar dos ovos, depois que passa aquela tempestade, que eu respiro, eu me vejo num lugar de mãe privilegiada por conta dos filhos que eu consegui, né, junto com o pai deles, formar, né, essas criaturas. Então essa era a minha intenção de fazer. Vou pôr o óculos que eu olho ali e não vejo direito, então é melhor de óculos.
Então, eu tinha planejado, né? Eu coloquei alguns tópicos. Por quê? Porque, assim, ó, quantas pessoas... nós temos dois tipos de pessoas que interagem com a gente, né? Aquelas que te amam e querem que você cresça, que querem, né, que estão do seu lado, e estão sempre falando algo, te criticando, mas é uma crítica construtiva para você crescer. Mas também a gente tem aquela pessoa, né, que até diz que gosta, que tá fazendo pelo bem, mas que quer, sabe, te derrubar, quer te espizinhar, quer te humilhar e quer ficar nessa coisa de te pôr para baixo. Agora, tem também as pessoas que amam a gente e que tentam te segurar, às vezes ela até tenta te derrubar, tenta te colocar para baixo, na intenção de te manter ali, de te segurar, né? Então, tem esses tipos de pessoas que nos rodeiam. Mas a diferença da bosta pro esterco, da merda pro esterco, é só... Ai, muito bem lembrado esse coraçãozinho aí. Aliás, é muito massa, essas coisas. A diferença do esterco pra merda é uma só. É o lugar onde ela está. Porque se a merda estiver ali no meio do asfalto, ela vai ser merda. Mas se eu pegar aquela merda e eu levar aquela merda pro canteiro, se eu colocar ali no jardim, aquela merda, aquela bosta, aquela coisa que não vale nada, vai se tornar um esterco. E vai ser um produto para edificar aquela planta, vai contribuir, vai ser um adubo. Então, a diferença é exatamente essa, da merda para o esterco. E aí você escolhe se você vai ser merda ou se você vai ser esterco. Então, qualquer lugar que você estiver, né, você pode fazer essa escolha. E aí é muito interessante que, assim, ó, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito autoconfiante, muito segura. E aí é super legal que, assim, eu sou nova, né, aqui nessas redes sociais e tal. E aí eu vou fazendo as coisas assim. Aliás, a minha resistência de estar aqui nesse... Que bom que você gostou, Nairan. A minha resistência de estar aqui, né, de ter demorado tanto para vir para as mídias sociais, é essa questão de máscara, essa questão de... você tem que falar assim, você tem que falar assado, cuidado com o jeito que você vai falar, faz isso, faz aquilo, não faz isso não pode, isso e aquilo. Então, eu resisti, porque assim, eu não ia dar conta de ser diferente do que eu sou, entendeu? É Gleice sendo Gleice, é Gleice Arruda sendo Gleice Arruda. A Tayane às vezes fala assim, mãe, você fala alto demais. Sou eu, não dou conta de falar baixo, eu até tento, começo a falar baixinho, assim. Quando eu vejo, eu estou falando alto, porque é o meu tom, esse é o meu tom, entende? Não dá para eu tentar disfarçar esse tom, porque se eu for tentar disfarçar esse tom, vai ficar falso, vai ficar superficial, entende? Não seria eu. Eu tenho essa força, eu tenho essa expressão, eu tenho essa presença, né? Eu tenho essa voz, eu tenho esse tom. Esse tom é meu. Então, exatamente. Então, a minha resistência é porque eu não viria para cá para não ser natural. Eu não iria dar conta. Então, eu questiono, eu faço as coisas, eu falo, eu dou meu recado, eu trago a minha mensagem, né? E aí, eu estou mexendo aqui porque é uma das coisas que eu vou mostrar para vocês, que eu quero falar para vocês. Quer ver? E aí, a minha... Pera. Ah, tá. Vou falar pra vocês. Beleza. Aí, o que eu fiz, ó? Eu entrei aqui, né, pelo outro telefone, eu entrei como ProSaberes e ontem eu também fiz isso. Ontem eu estava no Gleice Arruda. Como que é? Não, eu tenho que entrar como Gleice, né? Hoje eu tô como ProSaberes. Jesus amado, pera. Aí eu... Ai, como que é? Tá vendo? Funde a cabeça da gente, né? Essas coisas. Eu tenho... Gente do céu, o que eu faço? Eu quero entrar aqui nessa live pelo Gleice Arruda. Então, não é isso que eu tinha que fazer? Eu não tinha que estar no Gleice?
Hein? Pera, que vocês vão me entender. Calma lá. É aqui que eu quero. Pronto. Daqui eu tenho que entrar ali. Isso, aí eu entro aqui. Entrei, né? Pode rir de mim, pode ficar rindo aí. Vocês acham que eu não conheço? Vocês também não são bons nesse trem aqui, não? Vem com essa história, beijo pra cima de mim, não. Pronto. Aí, eu falei ontem... obrigada, Elisane. A hora que eu vi inglês, beleza. É porque confunde mesmo. Então, olha que coisa interessante. Ontem, né? Eu vivo falando, né? Porque assim, quando eu entro em alguma coisa, eu entro e eu vou tirar isso aqui, tá? Se os cachorros começarem a latir, aí eu ponho de novo para vocês não ficarem com as interferências. E aí assim, ó, a gente sempre, qualquer coisa que você for fazer, onde você meter o seu pé, onde você meter seu dedo, onde você meter seu nariz, saiba as regras do jogo, para você ter chances de você competir. Isso é claro. Se você não souber as regras do jogo, como é que você vai competir? Obrigada. Como que você vai competir se você não souber as regras do jogo? E aí, existem as regras daqui, né? Dessas redes sociais, que é esse raio de meter o dedo aqui no coraçãozinho, que é de fazer comentários e de encaminhar. E aí, o que eu fiz? Ontem, eu fiquei o tempo inteiro assim, ó. Eu coloquei aqui e fiquei com o dedinho, né? Aí eu fiquei o tempo inteiro. Então, eu ia conversando, de vez em quando eu olhava pra ver se o dedo não tinha saído do lugar, né? E fiquei o dia, a live todinha fazendo isso. Maravilha, né? Por isso que eu corri e pus aqui depois da música, porque senão eu ia esquecer de fazer isso. E aí, o que aconteceu? Depois que acabou a live, né, que eu estava lá preparando para salvar a live, o que aconteceu? Aí a Tayane estava aqui comigo, tentando me ajudar a mexer, e ela queria que eu colocasse nos stories, estava me ensinando umas coisas aqui. E aí o que eu fiz? Aí eu fui lá e cliquei na minha live, né, na live do Pro Saberes. Eu fui lá e cliquei, como o próprio Pro Saberes. Ela olhou para mim, gente, vocês não têm noção. Ela olhou pra mim e falou assim, mãe, você jamais faz isso. Eu olhei pra cara dela e falei, como assim? Se eu não puder, aqui nesse espaço, dar um like para o que eu falei para mim mesma, como é que eu vou pedir outras pessoas para darem like? Como que funciona isso? Isso é louco! E aí a gente começou a rir e ela ficou tentando tomar o celular de mim para eu não clicar, mas eu já tinha clicado. Aí o que acontecia? Aí eu clicava. Que isso? Foi eu que mandei isso? Gente, eu não mandei essas 3 carinhas não. Mas tudo bem. Isso aqui é muito doido. Aí, gente, isso aqui deve estar fazendo barulho aí, né? Aí ela foi lá e desdeu o like, ela tirou. E aí eu falei, não, eu posso fazer isso. Não me interessa se as outras pessoas não fazem isso. Aí sabe o que ela falou pra mim? Mãe, você não pode fazer isso jamais. Fica parecendo que você é retardada. Eu falei, como assim fica parecendo que eu sou retardada? Eu sou retardada de dar um like pra mim? Banana pra quem acha isso, banana. Você sabe por quê? Se eu não me amar, se eu não gostar de mim, se eu não aprovar o que eu falo, o que eu faço, como é que eu quero, como é que eu vou ter cara depois de pedir, de falar, gente, deu like, entendeu? É isso. Então assim, a gente deu crise de riso, porque o legal é você aprender com isso, entendeu? Então assim, ó, beleza, eu vim pra cá, eu vou usar esse espaço, mas eu vou usar esse espaço e eu vou dar a minha cara pra esse espaço, entende isso? E aí é muito legal, gente, é muito legal, porque assim, ó, eu sou bem da pá virada mesmo, né? E aí, uma amiga minha, a Márcia, né, ela sempre está aqui, não vi se ela já entrou, porque é aquilo que eu falei pra vocês, eu não dou conta de ficar acompanhando, né? Ok?
Não entendi, foi nada agora. Ah, é? Tá vendo, Tayane? Os blogueiros ensinam a gente a dar like pra gente mesmo, viu? Então, aí a gente ficou rindo dessa situação, né? E a Márcia, minha amiga, o que que ela falou? Quando eu falei pra ela falou assim, Gleice, eu vou te falar uma coisa. Ela fez algumas pontuações pra mim, aí eu falei pra ela assim, Márcia, você pode sempre pontuar, porque se eu sou o tipo de pessoa que você pode fazer qualquer tipo de crítica pra mim. O que que eu vou fazer com a sua crítica? Eu vou fazer o seguinte com a sua crítica, eu vou pegá-la e vou refletir sobre ela. Se for algo que faz sentido pra mim, eu vou pegar e vou usar aquilo e vou melhorar. Se não for, meu bem, bosta, não esterco, vai ser merda. Se for pra mim edificar, se for uma crítica construtiva e se eu entender se aquilo fizer sentido pra mim, o que que vai acontecer? Aquilo vai ser o esterco. Agora, se não for, meu bem, vai ser uma merda. Eu vou largar ali, ó, em qualquer lugar, porque não é meu e eu não pego. E aí, ela pegou e falou assim, tá bom, então eu posso falar, né, todas as coisas. Eu falei, claro que pode, não sei o quê. Aí ela falou assim, ó, então eu vou falar pra você. Você vai fazer live, você vai ficar aparecendo, as pessoas vão te ver. Então, você, por favor, viu, Gleice? Você cuida da sua aparência. Eu não gosto de maquiagem, gente. Eu não gosto. Eu detesto ver aquelas pessoas que fazem. Desculpa aí se vocês fazem isso, mas é problema de vocês se vocês fazem. Se vocês gostam, continuem fazendo, mas eu não gosto e eu acho horrível as pessoas passarem uma base no rosto. Aí quando você olha assim, ó, quando a pessoa vira, você vê a divisa assim, ó. Você olha, você vê, é uma máscara, é tão, sabe? Pra mim aquilo não é bonito, então eu não dou conta. E aí, como ela sabe que eu sou bem desse estilo, né? Assim, ó, quando eu vou passar esmalte, é da minha cabeça. Eu gosto muito do esmalte preto, porque eu sou muito branca, então ele destaca. Ou então, gente, eu passo uma unha de cada cor. E é ótimo, eu gosto de pintar meu cabelo de colorido, entendeu? Minha cor preferida do cabelo é vermelho, é alaranjado. E pronto! É assim que eu sou, né? Então, assim, tem gente que me chama de pica-pau por conta do cabelo vermelho, cabelo de fogo, não sei o quê. E aí manda mensagem falando, nossa, cadê seu cabelo vermelho, não sei o quê e tudo mais. E aí, então, a minha irmã, por exemplo, a Cleide, ela também fica nessa. Ela fica lá, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode ficar assim, você não pode assar, não sei o quê. Fica tentando cuidar, né, dessa área. E eu vou fazendo do meu jeito. Beleza. Por que mesmo que eu tava falando isso? O que você quer com o meu celular? Ah, muito bem. Ela vai dar os likes no meu lugar. Pera, vê se pode levar pra lá. Você põe pra carregar. Beleza. E aí, Gente, vocês têm que saber que eu sou TDAH. TDAH eu tenho transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Quando eu tô em algum curso, quem senta perto de mim sofre, porque eu mexo 24 horas, é muita agitação, muito pensamento ao mesmo tempo, tal, e às vezes eu me perco, mas eu volto para aquilo, entendeu? Então, assim, eu não sei mais porque que eu estava falando isso para vocês, que eu estava contando isso. Por que que era mesmo que eu estava contando? Ah, e aí eu fiz, né? Eu descobri. Beleza, então não vou me preocupar com o som dos cachorros. E aí, gente, eu tenho uma outra amiga que ela também é consteladora. E aí ela me mandou umas mensagens falando sobre um vídeo que eu postei. É um vídeo lá do TikTok, onde eu tô com os olhos amarelos, tem assim uma cabeleira amarela, lindo o cabelo assim pra cima. Eu acho que é um personagem aí de alguma coisa. É um vídeo do TikTok que eu fiz lá. E aí ela se sentiu na liberdade, porque ela é minha amiga, ela se sentiu na liberdade de me enviar umas mensagens lá falando o seguinte: que aquela que gosta dos meus vídeos e tudo mais, mas que aquele vídeo lá era para eu repensar, porque assim, dava uma impressão ruim, ficava uma coisa assim, ela não tinha gostado, e ela deixou bem claro que isso era dela, tal, mas ela queria me falar isso, e eu falei para ela, olha, tranquilo, você pode falar quantas vezes você quiser e tudo mais, que é legal você passar
informação para mim. E aí eu fiquei pensando, né? E aquela imagem, depois eu vou mostrar. Ah, não dá porque a Tayane levou o celular. Queria mostrar a imagem para vocês, até mesmo para ver o que vocês me dizem. Se vocês viram esse vídeo e qual a impressão que dá para vocês. Tayane, traz aqui para mim, por favor. Deixa eu mostrar só esse vídeo. E aí, eu fiquei refletindo sobre isso, né? E é muito interessante, e assim, e ela ainda pontuou, ela falou assim, olha, eu tô te falando isso, mas você fica à vontade, é só porque foi o que eu senti e eu sei que eu tenho liberdade para falar com você, então por isso que eu estou te falando. E aí, eu achei... O personagem Goku do Dragon Ball Z. Ah, aqui, ó, Tayane disse que é personagem... Goku do Dragon Ball Z. Do Dragon Ball Z. Pera aí, Tayane. Eu acho. Ela acha. Vou mostrar pra vocês que eu quero a opinião de vocês. Pronto. Esta é a imagem, certo? E aí, ela diz que sente uma coisa ruim, porque o olho fica daquele jeito e tudo mais. Mas nesses vídeos eu estou falando sobre condutas que atrapalham o seu relacionamento. Então eu estou dando dicas do que não fazer para você não não atrapalhar o seu relacionamento, como por exemplo quando você usa o silêncio para castigar, para punir o outro. Então quando você faz isso, você está fazendo contra você mesmo, porque aquele silêncio, ele não vai servir de algo para Legal, Carol. Esse silêncio, ele não serviria para reflexão. Ele não é usado para reflexão. Ele é usado para punir, para castigar o outro, para fazer com que o outro se sinta menor, entende? E aí, por que eu uso essas imagens, né? Primeiro porque eu não tenho muito recurso para eu fazer os filtros e tudo mais, não é minha área, e lá no TikTok já tem prontinho, é só você clicar naquele fundo que você quer e tal. E eu achei legal aquilo lá porque chama atenção. E aí, eu estou falando tudo isso para falar que quando alguém fala alguma coisa com você, quando alguém se dirige a você sobre algo que você fez ou que você falou, se você tiver segurança do que você está fazendo, ok as outras pessoas se sentirem incomodadas, ok as pessoas não gostarem, tá tudo certo. Agora, eu não vou mudar por conta disso, porque o meu diferencial é exatamente essa espontaneidade, é exatamente essa coragem de falar e de fazer o que outras pessoas não teriam coragem de fazer, né? Tanto que no meu trabalho, eu trabalho com mediação de conflitos, e aí tem casos que são assim, eu vou falar que são casos mais complicados, são casos onde precisa, na verdade, de um choque de realidade. E aí, o que é feito? Sempre quando tem esses casos, fala assim, nesse caso lá precisa de choque de realidade. A Gleice arruda, pede a Gleice para ir lá, a Gleice vai lá dar o choque de realidade. E funciona, né? E as pessoas às vezes falam assim, nossa, você é tão engraçada. Aí eu fico pensando, nossa, eu engraçada? Porque eu falei uma verdade, eu dou umas sacudidas, entendeu? Exatamente, Carol. Exatamente, é verdade isso. Mas as pessoas não têm essa noção, elas não têm essa consciência, né? E aí, eu estou falando tudo isso daqui até agora, que parece que tá meio sem sentido, mas eu estou falando isso agora, por quê? Porque a gente vive uma vida. A gente vive uma vida esperando
e querendo algo que o outro não tem condição de nos dar. Olha a luz! Eu coloco aqui, gente, para poder iluminar, para ficar mais claro pra gente, né? E aí, de repente, eu olhei pra cá e vi que eu tinha esquecido de ligar a luminária. Por que que eu mudei o tema? Por que que eu queria falar sobre aquilo ali, que eu pensei, planejei, mas tinha uma outra coisa que precisava ser dita aqui hoje, principalmente pela questão da gente ter falado ontem sobre a constelação, né? E aí, escrevam para mim, vocês que estão aqui, se tem alguém que não conhece a constelação, para eu saber com quem eu estou falando, já que eu não consigo ficar lendo, né? Eu sei que a Carol conhece, a Nairan conhece, a Cleice conhece, a Elisane conhece. Liliane, você conhece constelação? Você sabe do que se trata? Você já teve a possibilidade de participar, pelo menos como representante? Como que é isso? Para eu saber, porque Vande também, a pergunta para você. Maíra, a Maíra eu sei que conhece, beleza. Luciana, Lúcia, eu quero saber se Priscila, Pérez, eu quero saber se vocês conhecem, ou se vocês, eu quero saber quem conhece, quem não conhece. Por quê? Foi uma crítica que me foi feita também ontem. Não é a primeira vez que essa pessoa fala isso pra mim. Da outra vez ela falou assim, como assim criança interior? Onde ela está? Como é que a gente acessa e tudo mais? Porque de repente eu estou falando, pensando que vocês estão entendendo o que eu estou falando, e pode ser que vocês não estejam me acompanhando. Então eu preciso que vocês sinalizem para eu saber se eu preciso falar o que é, fazer uma pequena introdução, que foi o que essa pessoa pediu para fazer. Ela falou assim, Gleice, quando você fala, eu conheço você, eu sei que você trabalha com constelação, eu sei que você faz, eu sei, mas se me perguntar o que é, eu não sei. Então seria legal você dar uma introdução, falar o que é, como faz e tudo mais. E aí, eu preciso que vocês respondam isso para eu saber como eu vou agir aqui com vocês, mas eu quero falar para vocês da possibilidade e da riqueza que é você representar em uma constelação. E eu já passei por alguns papéis, eu representei algumas coisas, algumas pessoas que foram muito marcantes para mim, enquanto ser humano, enquanto filha, enquanto mãe, enquanto terapeuta, enquanto consteladora, enquanto mulher. Eu vou te falar uma coisa, quando você tiver oportunidade, se você for escolhido, se você for chamado para representar, vá, se entrega, porque é perfeito, é fantástico e não tem como você sair da mesma maneira que você entrou para representar, não tem, porque você acessa coisas, gente, a constelação é louca. É louco, você acessa coisas, você vive coisas que é do outro e isso te faz ter uma compaixão, isso te faz ter uma alteridade que você não tem noção. Sabe, assim, ó, no curso que eu ministro de constelação, uma das coisas que meus alunos fazem é eles passarem, eles representarem a sua mãe e o seu pai. Porque quando você faz isso, você tem uma noção do porquê que eles são como eles são. E aí, às vezes, fica mais fácil de você abrir mão da fantasia infantil, de ficar ali, sabe? A vida inteira ali, ó, esperando que sua mãe faça diferente, esperando que o seu pai faça diferente. Deixa eu contar para vocês, quando você representa, não dá mais. Quando você representa, não tem jeito de você não entrar em sintonia com o outro, com o sentimento dele, com a dor dele. E aí você fala assim, caraca, se ela sente tudo isso, se é assim
energeticamente que ela está, como é que ela deu conta de me dar a vida? Se é isso que eu pude vislumbrar aqui, porque a gente entra lá no papel do outro e a gente fica ali o quê? Minutos. Agora aquela pessoa vive a vida inteira, ela está naquela energia, é a energia dela. E você querendo algo diferente, então é muito louco. E aí eu quero falar de 2 papéis, vou falar de 3 papéis, que eu representei. Eu gosto de usar, né? Meu Playmobil está lá no consultório, mas eu tenho aqui umas ajudantes. E aí é o seguinte. Uma vez eu representei, e olha como foi isso. Olha que coisa interessante. Eu estava trabalhando com uma pessoa e era só ela e eu. E aí o que eu fiz? Aí eu entrei no papel da mãe dela. E tinha, lá no meu consultório, foi antes de pegar fogo, então tinha a maca para fazer a barra de axe, para fazer o reiki. Então tinha lá a maca. E quando eu deitei, aí eu entrei no papel da mãe dessa pessoa, dessa cliente. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Quando eu entrei no papel, eu tive que usar toda a minha força de Gleice Arruda como terapeuta para dar conta de sair do papel. Eu vou falar para vocês que eu devo ter ficado mais de 10 minutos. A questão é que nesse papel eu ia falando para ela o que eu estava sentindo. E aí, eu não tinha força física para sair. Eu estava num lugar, gente, era tão... pensa assim, ó, no vácuo. E tudo escuro e vácuo, eu não tinha energia para levantar o dedo, a unha do dedo. Eu não dava conta de fazer isso aqui na energia dessa pessoa, da mãe dessa pessoa. E aí eu ia falando para ela, eu ia conversando com ela, e foi muito difícil eu dar conta, né? Foi muito difícil eu sair daquele papel. Mas quando eu saí do papel, por fim, quando eu saí do papel, eu falei para ela assim, eu vou te falar uma coisa. E aí entra a questão dos pré-requisitos para você trabalhar com a constelação. Sem dó, sem tensão e sem amor preferencial. E aí eu disse para ela assim, deixa eu te falar uma coisa. Libera sua mãe, deixa sua mãe embora. Deixa ela embora. Ela não tem mais o que fazer aqui. Libera ela. Despede dela, porque ela tá sofrendo. E você tá sendo muito egoísta, mas muito egoísta de querer que ela fique aqui. Larga de ser essa menininha manhosa, dengosa e birrenta. E fica, quero, minha mãe tem que sarar, minha mãe tem que curar, sua mãe não aguenta mais, libera ela. Você não tem noção, você viu o jeito que eu fiquei nessa cama, eu custei dar conta de sair desse lugar, entende? Se não me engano, eu acho que logo uns 2 ou 3 meses depois a mãe dela faleceu. E isso foi lindo, sabe? Porque você acessar isso, não fui ela que passou pelo papel, fui eu. É por isso que eu tô falando para você, não recuse um papel, não recuse. Porque a experiência, o jeito que você sai dali, eu vou te falar, você sai outro ser humano, outra pessoa. Então esse foi um dos papéis. E outro papel que eu representei também de mãe, de uma outra pessoa que estava num processo terapêutico, inclusive essa pessoa, ela constelou com uma pessoa que não era daqui de Goiânia, e eu fui para conhecer o trabalho, porque era um trabalho xamânico, né, e aí eu gosto dessas coisas, e eu fui conhecer esse trabalho, e aí lá, né, então eu conhecia, né, a gente trocou ideia e tudo mais, e nós fomos, eu fui, a pessoa falou que ia, eu também fui, e a pessoa já tinha constelado comigo, e eu fui, então, foi legal. E aí o que aconteceu? Nessa constelação, esse constelador,
ele simplesmente, ele perguntava quem é que gostaria de representar tal papel, e aí as pessoas que estavam lá se dispunham a representar e ficavam de pé. E aí foi interessante que quando ele quis alguém para representar a mãe da pessoa que estava constelando, ele não pediu, ele me escolheu. E eu vou falar um negócio para vocês. Foi muito forte esse papel que eu representei. Ele foi muito forte. Por que que ele foi forte? Porque essa mãe, ela não tinha o que dar para aquela filha que estava ali buscando. Ela não tinha. Ela tinha feito... Gente, eu vou falar um negócio para vocês. A minha visão de mulher, a minha visão de mãe é outra depois desses papéis que eu representei. Essa mulher, eu vou falar uma coisa para vocês. O que eu senti no corpo, eu lembro que durante todo o tempo que eu estava no papel, eu só fazia isso, ó. Era algo que eu queria tanto tirar de mim, era algo que eu queria tanto, que eu não conseguia ver nada e ninguém. A única coisa que eu queria era tirar aquilo que eu estava sentindo de mim. Era um nojo de mim mesma. Era sabe, era uma repulsa. E aí, eu vou falar para vocês que estão me ouvindo, e eu espero que vocês tenham estrutura para ouvir, e se vocês não tiverem, que vocês busquem apoio depois de ouvir isso, ok? É um combinado que nós estamos fazendo, hein? Porque a constelação, ela revela coisas que as pessoas, elas não verbalizam. Mas o corpo não mente. Quando você entra para representar e que o representante está entregue, não tem como. Gente, eu vou falar para vocês. Aquela mulher, aquela mãe que eu representei, ela foi violentada. E eu não sei falar para vocês quantas vezes ela passou por esse abuso sexual. Mas ela passou por esse abuso que a única coisa que eu, naquele papel daquela mãe, daquela mulher, a única coisa que eu queria era tirar aquilo de mim. E eu só fazia isso, e a vontade que eu tinha era essa, era de tirar. E eu não tinha, essa mãe não tinha o que dar para essa filha. Ela não tinha. Então a pergunta que eu faço é: até quando você, filha, vai ficar esperando que a sua mãe te dê algo que ela não tem? Não é falta de amor. Se fosse falta de amor, você não teria nascido. Essa mãe, ela reuniu todas as forças que ela tinha para te dar a vida, mas ela não tem mais para te dar do que isso. E aí, sabe o que aconteceu? E isso foi fantástico para mim, não só do papel de representante, mas depois, quando eu saí, a questão assim, ó, eu, enquanto representante, eu fui inclusive abusada durante a constelação. Olha que louco. Por duas situações. Por duas situações. Que eu, enquanto estava representando, não vi, não senti, porque eu não estava na Gleice Arruda, eu estava representando a mãe dessa pessoa que estava constelando. Aliás, era até um homem, né? Era um homem que estava constelando. E aí, eu fui abusada porque eu preciso ter sensibilidade com o campo e com as informações que estão sendo trazidas. E aquela mãe,
gente, assim, eu falo aqui, eu vou pra lá de novo, entende? Por isso que é tão impactante. E aí, na verdade, pouco me importava enquanto representante da mãe desse homem que estava sendo constelado, pouco me importava o que aquele constelador estava fazendo. Eu só queria, era sair daquilo ali, eu só queria, não tinha sentido nada, tinha sentido e tal. E aí, o que ele fez? Ele fez o cara passar pelas minhas pernas como se fosse um renascimento. Sabe o que foi isso? Foi uma violência com aquela mãe. Isso foi uma violência porque aquela mãe não tinha condição nenhuma. Tanto que era assim, ó, ela ficou entregue, ele pediu para abrir as pernas, ela abriu as pernas e ela fez o constelador fez o cara passar lá pelas pernas. E assim, eu só queria que acabasse aquilo, sabe? Foi muita violência, foi muito duro. Foi muito duro aquilo e eu não tinha força nenhuma. Enquanto representando essa mulher, essa mãe, eu não tinha a mínima força para reagir àquilo. Eu só queria fazer isso, eu só queria tirar aquilo de mim. É muito doído, é muito doído. E aí, eu fico pensando, né, da gravidade. Da gravidade da gente, enquanto ser humano, passar uma vida inteira esperando por algo que o outro não tem condição de nos dar. É louco, é muito louco. É muito louco isso. Então a gente tem que parar, né? O que é que a letra diz? Cadê? Ai, Jesus, eu só tenho 9 minutos e eu só falei... Gente, cadê? Quem lembra aí o que falava? Tá bom, vou olhar a pergunta, mas eu quero... Gente, eu quero... Lembra do que a música falava? Dói. Dói me expor. Mas dói mais ainda ficar nessa expectativa, porque essa mãe não vai te dar, porque ela não tem. Ela não tem. Sabe? E a gente passa uma vida inteira nessa fantasia infantil. E aí, qual foi o outro abuso que teve nessa constelação? O outro abuso que teve nessa constelação, que eu não percebi, tá? Eu não percebi porque eu estava muito entregue no papel e a energia e a força daquela mulher, assim, era uma coisa absurda o que ela estava vivendo, a dor dela. Então, eu estava vivendo essa dor e eu não prestei atenção. E aí, quando terminou, depois que eu vim embora com uma amiga, né? E aí ela falou assim pra mim, Gleice, você viu o que aconteceu na constelação? Eu falei, não, o que aconteceu? Ela falou assim, você não viu, você não percebeu? Eu falei, não, assim, você foi abusada. Eu falei, como assim, criatura? Ela falou assim, o constelador ficava passando a mão em você. Eu falei, oi? Como assim? Aí ela falou assim, você não lembra não? Ele fazia assim em você, ó. Passava a mão no seu peito, passou a mão na sua bunda, passou a mão na frente, ele passou a mão várias vezes em você. E eu não percebia. Assim, eu sentia ele passando, mas aquilo lá era muito comum, era aquele nojo, era aquela, sabe, repulsa, era aquela... Essa mãe está tão presa nessa dor e nessa vivência dela, e eu vou te falar mais. Quando eu falo isso aqui pra vocês, se esse homem que foi constelado estivesse aqui, não era pra ele ir lá tirar satisfação com essa mãe, não. Não é pra ele ir lá falar, mãe, fiquei sabendo que você foi abusada. Ou, se liga, isso é problema seu, entende? Foi o filho que foi lá constelar. Eu estou trazendo pra vocês a riqueza e a profundidade e a seriedade que é você representar. É você entrar em contato, é você enfiar o dedo na tomada, assim, ó, e pegar todas as informações ali daquele campo. Olha que coisa. E aí é interessante porque esse cara que constelou, ele me conhecia, né?
Já tinha, inclusive, constelado comigo também. E ele, né, a gente trocou ideia. Ele e uma outra pessoa também, a gente trocou ideia sobre essa constelação, sobre essa questão do xamanismo e tal. E aí, ele não me perguntou depois. Eu não fui lá falar pra ele. Eu estou falando aqui pra vocês. Mas eu não fui lá falar pra ele. Porque não me cabia. Entende isso? Mas se um dia ele me procurar e ele tocar no assunto, aí o campo tá abrindo para que ele entre em contato com essas outras informações. Entende isso, gente? Vocês conseguem entender isso? A seriedade do processo terapêutico? Se o campo abre, não depende mais de mim. Se o campo abre, eu tenho uma missão. Então, se ele aparece na minha vida, se ele realmente volta, aparece, oi, Gleison, seja como for, e se ele toca naquele assunto, aí eu mando a mensagem, aí eu daria a mensagem. Mas fora isso, se ele não me perguntou, se ele não... E assim, como ele me conhecia, já tinha constelado comigo, ele poderia ter entrado em contato e falado, como é que foi pra você, tal, né? Como é que foi? A gente poderia ter conversado terapeuticamente, mas não foi uma possibilidade, mesmo porque ele ficou muito mexido. Mesmo porque foi feito um tal de um renascimento lá nessa constelação, que pra mãe não fez sentido nenhum. Não, gente, esse renascimento, eu vou falar uma coisa pra você, não adianta voltar. Não adianta voltar, porque a mãe é a mesma, com aquelas dores, com aquela vivência, com aquele sofrimento, com aquele adoecimento, com aquela prisão. Então, o que adianta você entrar de novo para esse útero? Vai ser o mesmo espaço. Entende? Isso é o mesmo espaço. Então, eu não estou aqui, e aqui eu quero deixar isso registrado, porque às vezes a pessoa... Eu não tenho medo de simplesmente expor um fato desse. E eu não estou falando mal da pessoa. Cada um faz aquilo que dá conta e cada um atrai aquilo que o outro que está na energia que precisa daquilo. Então, se esse cliente, se esse homem precisava, era ser enfiado de novo, para nascer de novo, beleza, foi o que foi feito. Agora, eu não tenho nenhum medo, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar aqui que isso não resolveu. Isso não resolveu porque aquela mãe jamais vai fazer diferente do que ela fez até agora. Porque ela não tem recurso. Ela não tem recurso. E aí, se você fica a vida inteira esperando isso ali, você vai ficar uma vida inteira parado na areia movediça. Quanto mais você se mexer, mais você vai afundar. Por quê? Porque você está querendo algo que é impossível. O que você precisa fazer para você não afundar nessa areia movediça? Se fortalecer. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, que era uma coisa que estava escrita aqui, ó, para eu falar se fosse o outro tema que eu estivesse trabalhando. Quer ver? Uma coisa que ela fala na música é, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se beleza, eu tenho 2 minutos. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir mais longe, vá acompanhado, vá junto, né? Mas cuidado com quem você vai junto. Mas não era isso que eu... Ah, isso aqui, olha aqui, gente, ó. Você, ei, criaturinhas lindas, maravilhosas que estão aí. Ei, coisinha, você é amada. Você é amado quando você nasceu. Entenda que você foi amado. O fato de você ter recebido a vida é um ato de amor dessa mulher e desse homem. Não importa como você foi concebido, não importa, foi um ato de amor você ter tido a vida. Beleza. Quando você morrer, Quando você morrer, você vai continuar sendo amado. Agora, no meio disso tudo, na sua vida, no decorrer da sua vida, é você que tem que gerenciar essa questão da demanda de amar, de se amar. Para de olhar para sua mãe e para o seu pai e ficar lá querendo que ele seja o que ele não é. Então olhe para você e se ame. Reconheça a sua história, reconheça outra coisa que a menina fala na letra da música, é que ela reconheceu nas fraquezas dela a força dela. Essa é a sua força. Se você veio
e a sua mãe não deu conta de cuidar de você, aí você vai se fazer forte, porque essa foi uma fraqueza sua, você ficou carente, você ficou inseguro, você ficou sem seu lugar, mas isso tudo, se você pegar essa força, mesmo que seja da raiva, como eu disse ontem, que a raiva, ela é ótima, se você pegar essa raiva de ter ficado sem amor, de ter ficado sem segurança, sem atenção, sem carinho, sua mãe não te deu peito, se pega essa raiva e usa a seu favor. Se ame, se dê aquilo que você não teve dos seus pais. Faça isso. Tá bom, vai acabar. Então, é isso o recado. Então, são esses dois papéis que eu queria trazer para vocês enquanto eu representei em uma constelação. Tanto na que eu estava eu mesma conduzindo, como de uma outra pessoa. Então, não estou falando mal do constelador, mas eu estou expondo fato. E não tenho medo de fazer isso. Isso não é falar mal, isso é trabalhar com fato. Eu não estou julgando, eu estou trazendo para reflexão e para o diálogo terapêutico. Aqui nós estamos no diálogo terapêutico. E aqui a gente trabalha as nossas questões, certo? Então, eu vou continuar falando aqui. Já trouxe o que eu precisava trazer hoje. Ai, gente, cadê as perguntas? Jesus! Tayane, tem jeito de você tirar para mim um print aí para saber quais são as pessoas que estão aqui na live e para depois eu dar um oi e para eu olhar lá. Teve gente que estava na live passada de domingo que mandou algo para mim escrito no direct. Não deu para eu responder ainda, mas o que vocês mandarem eu vou sempre trazer para as lives para discutir terapeuticamente, para contribuir e transbordar na vida das demais pessoas que estão aqui. Combinado? Gente, agora eu só tenho 27 segundos. Eu quero dizer que foi ótimo estar com vocês. É muito bom e que vocês entrem nas regras do jogo. Meta o dedo no coração, comentem e mete o dedo no avião, manda isso para mais alguém, que mais alguém pode estar precisando ouvir exatamente o que você ouviu. Se você gosta de alguém e acredita que ela precisa disso, chama para cá. E se você não gosta, manda também.